como superar as dificuldades num projeto cabeludo na sua empresa e como resolver uma nova recolocação para si mesmo. É importante o network e mais, o que fazer quando você não concorda com o seu chefe? Mas não é que seu chefe é um gerente. Seu chefe é o presidente da América Latina e você é o presidente aqui no Brasil. Pois bem, para falar dessas histórias e de como resolver esses nós vamos receber para a conversa Marcos da Cunha Ribeiro, que tem muita experiência e vai dar uma super aula de carreira, de como você pode romper, superar e obter vitórias nas diferentes etapas e fases da sua vida. Vamos, então, para mais uma conversa em disrupção de carreira. E então passamos aqui para o Marcos Ribeiro falar um pouco de si. Bem-vindo à nossa conversa, Marcos. Que alegria ter você com a gente. Alegria minha também, Volney. É uma satisfação muito grande. A gente já se conhece há tanto tempo, já tivemos boas conversas pessoais e agora vamos ter a oportunidade de fazer uma conversa que possa ser compartilhada com mais gente. Muito bom. É isso mesmo. Então, eu já dei uma pequena introdução, mas eu queria também que você falasse nas suas palavras, né? Quem é Marcos da Cunha Ribeiro, o que você tem feito, como que você chegou até os dias de hoje, né? Isso é importante para a turma conhecer, para a turma estar sabendo, né? Bom, com a minha idade hoje a história pode ser um pouco longa, eu vou tentar não me estender demais. Você pode me cortar também, porque às vezes eu me entusiasmo um pouco, né? Tranquilo. Mas assim, eu sou nascido em São Paulo, criado em São Paulo, mas uma peculiaridade é que meu pai, meio caiçara, porque nasceu na cidade de Iguape, ali perto de Ilha Comprida, Sim. sempre me levou muito para Iguape, a família inteira, né? E quando eu estava lá pelos 40 e poucos anos, eu cheguei à conclusão de fazer umas continhas breves, que entre férias, feriados, desde o tempo de infância, eu já tinha passado em Iguape mais de 6 ou 7 anos da minha vida. Então, e quando foi Iguape, foi um pouco de Mongaguá também, numa casa que meu avô tinha lá. Então, eu me sinto meio caiçara, eu me sinto meio criado com um pouco de cheiro de maresia. Gosto muito dessa característica, né? Então, e das questões que a gente aprende nessa região. Então, o paulistano que eu sou tem assim uma pitada de caiçara, de coisas do mar, né? Tanto é que isso sempre fez alguma diferença na forma de ver as coisas, de ver a natureza, de ver como essas coisas implicam na vida. Uma outra característica interessante, só também peculiar, é que quando eu tive uma oportunidade de passar por uma transição de carreira que a empresa me deu um outplacement, ainda chamava DBM, hoje LHH, né? O consultor da época, o Marco Antônio Figueiredo, muito legal, ele me deu a oportunidade e me provocou para escrever minha autobiografia. E uma autobiografia, sim, tratando também a vida da gente em partes, né? E aí você escrevia a tua questão pessoal, sua questão familiar e a questão profissional, né? Em setênios. O interessante de setênios, porque ele era antroposofista, né? E o setênio vem da antroposofia, mas também passa pela cultura judaica, né? Setênio seria o quê? 7 anos, setênios. Ah, tá. Setênios. E aí passa pela cultura judaica e também pela antroposofia. Mas para nós, que somos também formados no protestantismo histórico, no Velho Testamento, os setênios também têm suas histórias,
né? Sim, sim. E foi uma experiência assim, extremamente forte para mim. Eu ainda tenho que completar. Mas você sabe que eu me entusiasmei tanto que quando eu terminei os setênios que eu tinha na época, entreguei para ele e falou, nunca vi uma biografia dessa, e deu mais de 100 páginas A4 no Word. Tá? E aí, tudo isso que eu estou te falando, então, da onde vem o Marcos, como ele chegou aqui, está tudo lá, de uma certa forma, grafada, né? E essa passagem toda da vida, por essa influência, vamos chamar, caiçara, das questões da natureza, Vale do Ribeira, que é uma área a mais pobre de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, a mais preservada em termos de Mata Atlântica, né? Tudo isso vai fazendo pequenas diferenças na forma da gente encarar e da gente pensar. Sim. Esse é o pano de fundo, né? Já dei o segundo pano de fundo, que eu fui nascido e criado na protestante histórica presbiteriana, né? E, para minha sorte, primeiro presbiteriano da Lapa, que sempre foi uma igreja meio dissonante, positivamente falando. Então, você imagina que eu, de 15 a 16, 17 anos, a gente distribuía comida para aqueles que eram migrantes do Brasil que chegavam ali na rodoviária, perto ali da estação do centro de São Paulo. E eu fazia parte desse esforço comunitário. Então, a gente convivia com essa realidade, né? Então, isso faz uma formação diferente. A gente não tinha essa. A gente ia distribuir sopa, pão e agasalho para a turma que chegava do Nordeste e não tinha onde ficar ainda, né? Tá. E, ao mesmo tempo, também, lá nessa própria comunidade, além de começar a participar da música do coral infantil, que também você sabe que isso tem uma formação muito forte em competências que a gente só descobre depois, né? Música é parte do desenvolvimento de competências. E já estou falando um pouquinho do profissional, porque isso vem na conversa que vem a seguir, né? Também eu fui líder da mocidade, então, tanto diretor de áreas, como também depois eu fui 2 vezes presidente dessa mocidade, então exercendo liderança. Depois disso, na música, eu montei um conjunto masculino, de vozes masculinas. Eu acho que era teu primo, né, que também mexia com música. Meu tio. Seu tio, que mexia com música, então ele foi grande inspirador. Muitas músicas dele eu adaptei para conjunto de vozes masculinas cantando a capela. Depois fui regente coral, do coral geral da igreja, com coral e orquestra. E tudo isso faz parte dessa formação maluca. Mas também teve o teatro. E teatro de arena. Não era teatro de arena, que era uma coisa, vamos dizer assim, de São Paulo, que existia, e nós fizemos o nosso teatro de arena também. E, inclusive, escrevendo parte das peças com a comunidade da mocidade da época. E, no caso, eu também fazia parte da parte fazia a parte das músicas, né? Então, você vê que coisa mais maluca você ter essa possibilidade, porque aí vem a parte educacional. Bom, o educacional, eu tinha lá o pré-primário, aquelas coisas todas, fiquei 2 anos no Colégio Batista Brasileiro, depois eu fui transferido, felizmente, não por causa do Batista Brasileiro, claro que não, mas porque tinha uma escola experimental da Lapa, de uma filosofia educacional diferenciada nos anos 60, que vinha de uma experiência, por isso que chamava experimental, de uma educadora famosa chamada Terezinha Fran, né? E aí eu segui nessa linha de uma escola experimental, que era diferente, então, da educação formal do Estado, e que dava matérias diferentes. Tinha música também, né? Então, tinha muita música com coisas assim, que era quase um canto orfeônico na escola, que não era comum nas escolas de governo, né? Também tinha teatro e também tinham outras coisas diferentes. E ali seguiu também com o primeiro ginásio estadual pluricurricular experimental, saiu dessa escola, e eu fiz esse ginásio também aos 4 anos. O que também traz essa educação de base também, primeiro, coisas que não funcionavam bem, porque era o primeiro ano de um ginásio experimental, coisas que, então, a base, eu diria assim, a base matemática nossa era fraquíssima,
porque não deu muito certo. Em compensação, conhecimento geral, estudos sociais e tudo mais, coisa maluca. A professora Zilda, de Estudos Sociais, foi quem fundou o Colégio Palmares, aqui do grupo, aquele famoso Colégio Palmares. Eu fui encontrar ela lá depois que meus filhos foram estudar lá, imagina, coisa mais doida, né? Então, e depois, quando eu saí do experimental, eu ia estudar no Zuleika de Barros, mas aí eu fui acabar no Rio Branco. E aí foi genial, porque primeira série do científico de exatas do Rio Branco, minha primeira nota de matemática foi 0. Consequência natural, né? Aí um amigão da igreja, que também era professor de matemática, estudava na FEI e também era sócio de uma escola daquele suplementar, de ensino suplementar ali na Lapa, né? Ele me deu aula particular. Bom, resumo da ópera, eu só peguei segunda época, mas eu não perdi o ano, não. Ele me ajudou a recuperar. Por que eu fazia exatas? Porque eu já sabia que eu queria ser engenheiro. Aí tudo bem, então aí vamos para o vestibular, engenharia, deu tudo certo. Eu entrei na FEI, não consegui poli, mas entrei na FEI, mas não queria estudar em São Bernardo. Então, obviamente, a minha escolha foi no Mackenzie, que eu também entrei muito, muito bem colocado no Mackenzie. E fiz o Mackenzie em 5 anos. E logo em seguida já estava com um estágio maravilhoso na Vilares, ainda Indústrias Vilares, porque ela estava construindo a Vibasa lá em Pindamonhangaba, e isso colocou a Vilares em crise. Então, eu tive que sair da Vilares um pouco antes de terminar meu estágio, porque ela estava em crise, estava devendo no BNDES, né? E aí começou a mandar funcionários embora, então os estagiários foram escolhidos para ir junto também, não fazia muito sentido manter os estagiários. E aí eu tive até um convite para ficar efetivado no setor de engenharia industrial, que trabalhava com programação de máquinas de controle numérico. Sim. Mas aí eu falei para o supervisor da época, que me conhecia muito bem, porque eu trabalhava na engenharia industrial, né? Falei, olha, você vai me desculpar, mas os meus planos não são ficar programador de máquina. Meu plano seria muito mais se você me chamasse para trabalhar no chão da fábrica. Se fosse lá na área de operação dessas máquinas, eu iria com todo gosto. Aí ele não gostou muito da minha negativa e eu acabei saindo. E aí fui tentar me recolocar no mercado, ainda não formado, né? Estava no 5º ano. E aí tentei Siemens aqui na Anhanguera, tentei essa, tentei aquela, e acabei indo para a Caterpillar, lá em Santo Amaro. E a Caterpillar foi muito, muito legal a experiência, mas eu fui o último a entrar na Caterpillar, de todos que ela contratou naquele ano. Ela estava em mudança para Piracicaba, e aí, nessa hora, a minha entrada foi assim, a última vaga que tinha era engenharia de segurança. Eu falei, caramba, engenharia de segurança, tem que fazer Fundacentro, aquelas coisas todas, né? Eu falei, tudo bem, vai. Mas aí eu estava também candidato na fábrica de pilhas Evered, lá na divisa com São Bernardo, ainda no Ipiranga, lá estendido, né? Na quilômetro 12 da Anchieta. E aí o pessoal não chamava, mas eu fiquei na Caterpillar, mas aí me deu na telha. Eu falei, cara, engenharia de segurança não é exatamente o que eu gostaria. Aí liguei para a Evered. E liguei antes de terminar os 90 dias de experiência, né? E liguei para lá e falei, escuta, mas e aquela vaga que eu estou aí com vocês? Ah, ela está em aberto, nós estamos esperando. Mas falei, estão esperando, mas vocês me chamaram, né? Os RHs da época, ano de 78. Sim. Ah, então é você mesmo. Aí eu fui lá, falei com o vice-gerente da fábrica, né? Que é o cara que ia me contratar, e a conversa foi ótima. Chegou no meio da conversa, ele começa a me entrevistar em inglês, e eu acabei respondendo bem para ele em inglês, ainda que eu não tivesse exímio em inglês na época ainda, mas consegui responder bem. Ele falou, você está contratado, olha, pode acertar lá em cima que 1º dia útil de janeiro você começa aqui. Aí eu fui lá na Caterpillar, evidentemente, me desculpei com eles, dizendo que, olha, me chamaram em outra multinacional,
que era Union Carbide na época, né? E eu vou começar a trabalhar, e numa área que, para mim, interessa muito, que é desenvolvimento de produto. Eu ia desenvolver lanternas para a Eveready, que também fazia lanternas, tinha uma fabriquinha de lanterna lá. E aí tudo deu certo, começou a funcionar maravilhosamente bem, e eu tive ainda 20 dias de férias, imagina só, né? 20 dias de férias em dezembro, porque eu saí da Caterpillar dia 8 de dezembro, né? E comecei no dia 3 de janeiro, porque o dia 2 de janeiro era aquele dia que o pessoal começava, primeiro era feriado, dia 2 de janeiro eles abriam e fechavam o balanço para um efeito especial lá de imposto de renda, que eu não entendo bem até hoje o que fazia naquela época, né? Então eles abriam e fechavam o balanço para poder começar o ano fiscal no dia seguinte, tá? Então eu cheguei na porta da Eveready, eu e mais um colega da Mauá, e os dois bateram com a cara na porta. Voltamos para casa, ficamos mais um dia de folga, e no dia 3 a gente começou de novo. E aí foi. Fiquei 7 anos lá na Eveready, trabalhando primeiro desenvolvimento de produto, mas rapidamente me chamaram para trabalhar como supervisor geral de produção na fábrica de pilhas. Aí segui para gerente de produção na fábrica de pilhas, depois gerente de qualidade da fábrica de pilhas, até que me convidaram para a gráfica que ficava aqui na Anhanguera, que naquela época tinha o nome de Moore Formulários Limitada, trabalhava com formulários contínuos, e também porque na época eles queriam montar uma fábrica de equipamentos de pós-processamento de dados, que chamava FHE, Forms Handling Equipment. E eu falei, eu não pude aceitar na primeira chamada, porque o meu chefe, que era o gerente geral era o vice-gerente da fábrica, que cuidava também da qualidade, sofreu um acidente, e então eu falei, eu não posso sair daqui enquanto ele não voltar a se recuperar do acidente. Eles esperaram, imagina, esperaram eu voltar, né? Aí, então, em vez de chegar lá, né, na Moore em novembro, dezembro de 84, eu acabei chegando em abril de 85 para montar essa fábrica. Fui montar uma fábrica de equipamento. Essa fábrica de equipamento, nesse meio tempo, eu já estava estudando economia na USP, porque eu tentei entrar no SEAG da GV e fiquei excedente. Aquela questão de poucas vagas e também muita demanda. Pouca gente desistia. Era demanda muito alta e pouca gente desistia. Aí eu fui conversar na GV. Ela falou, olha, você foi muito bem em matemática, inglês e português, mas você não foi tão bem assim em história do Brasil. Falei, tá, tudo bem. A prova de história do Brasil de vocês está fora da caixinha, né? Eu não sabia. Aí eles falaram, pois é, eu acho que é melhor você fazer o nosso cursinho, né? Eu falei, tá aí a pegadinha. Aí eu voltei para casa e eu já estava casado na época, e em 83 já tinha nascido o meu primeiro filho, né? Então era uma história assim que quase sobrava mês no salário da gente, né? Eu falei, eu não vou pagar cursinho da GV, pô, era caro para chuchu, né? Eu falei, não. Aí eu falei, não, tá bom, GV não vai dar, eu vou fazer FUVEST. E, inclusive, o meu chefe da Eveready voltou, eu falei assim, ó, se eu tentar a GV de novo, vocês têm política de auxílio de estudo, eu vou fazer um tipo de uma pós-graduação, né? Que o SEAG da GV, em 2 anos e meio, você se formava administrador, né? Aí ele falou, não, nós não temos nada disso, nem tem plano para isso. Eu falei, então tá bom. Aí eu pedi as contas mesmo, e depois disso, né? Mas eu já tinha feito a FUVEST. E na FUVEST, eu, em vez de escolher administração, eu escolhi economia. E o raciocínio foi exatamente qual? Eu já tinha feito um curso muito legal de gestão pela Eveready, que o pessoal dos Estados Unidos promoveu, que era Louis Allen, a escola do Louis Allen. E eu tinha gostado muito, já tinha feito um curso também para usar o mainframe da IBM na época. Na Eveready, eu tinha sido escolhido para ser, vamos dizer assim, o responsável interno da aplicação do MRP2 na área de manufatura, que era o primeiro ERP da época, né, com o Arthur Anderson. Então, eu era o responsável na área de manufatura para implantar o ERP2, né, o MRP2.
e nisso me fez navegar pela área de compras, suprimentos, logística, controladoria, tudo mais. E eu estava, assim, bem avançado nisso. Eu falei, olha, eu vou fazer FUVEST Economia, porque administração eu estudo sozinho. Já sei bastante e vou continuar estudando sozinho. E economia, pouca gente estuda. E eu acho que nas diretorias das empresas, o cara que souber economia vai estar um passo na frente dos colegas. Portanto, na concorrência interna, eu vou estar melhor que os outros. E eu entrei tinha na uma FUVEST, vantagem, cara, na economia. o fato do ambiente da multinacional, que ele acaba promovendo um estilo gerencial que você entra na administração, na prática da administração e da gestão, do lado prático, do lado pragmático, realista do dia a dia. Então, você ia ter a prática e ia ver a teoria. Então, ia meio que ser uma duplicidade, né? Uma redundância. Boa sacada. Exatamente. E vou dizer mais para você. O que me fez pensar em tudo isso e que a administração eu estudo sozinho? Eu já tinha feito uma primeira reflexão quando eu comecei a trabalhar, principalmente na Union Carbide, né, nesses 7 anos lá dentro. Quando eu me inscrevi na FUVEST e entrei, eu tinha que estudar. Na FUVEST eu entrei noturno, porque eu trabalhava o dia inteiro, né? E então, o que aconteceu? Eu tinha que decidir, bom, eu vou estudar à noite, trabalhar de dia, ou eu aprendo a estudar melhor do que eu estudei até hoje, ou eu vou quebrar a cara, né? Eu tinha um exemplo muito bom em casa, que no caso, primeiro exemplo muito forte em casa era meu pai, que era um dentista formado na USP, mas que seguiu carreira com 24 horas dedicado para a USP e o resto no consultório, né? E ele fez o que a gente, naquela época, não tinha o mestrado como é hoje, mas ele fez, então, a carreira dele acadêmica, e eu ajudei a desenhar os dentes da tese de doutorado dele, depois a tese de livre docência, e vi o quanto esse cara estudava para seguir a carreira dele. E toda vez que ele ia dar uma aula, ele falava, eu nunca repito uma aula. Então, ele estudava. E aí, a segunda parte desse cara que estudava muito é a seguinte: eu nunca vi ele fazer. Ele era professor de escola dominical também. Eu nunca vi ele, sábado ou domingo em casa, seguir para a escola dominical sem ter preparado a aula dele, como ele preparava para a USP. Então, esse tipo de coisa começou a cair a ficha, né? Não aos 18 anos, 19 anos, isso não. Não. Começou a cair a ficha lá para os 25 anos de idade. O 4º e 5º ano do Mackenzie já era isso. Você só tinha aula de noite e eu tinha o dia inteiro para estagiar. Meu estágio na Villares era 160 horas por mês. Praticamente no tempo integral. Então, eu tinha que estudar também as matérias. Então, eu comecei ali. Quando eu saí do 3º para o 4º ano é que eu comecei a dizer, não, eu tenho que aprender a estudar. Então, eu frequentei mais bibliotecas, estudava em casa em horários diversos, né? E quando entrei na economia, uma delícia, porque eu tinha várias matérias que eu fui dispensado pela carga horária que eu tinha no Mackenzie, e aquele tempo que eu estava lá, eu não ficava no barzinho da escola. Eu estava na biblioteca estudando. Então, eu fui seguindo nesse caminho. E aí, as questões de gestão e administração, o que a economia me deu de ampliação para o futuro, o resto disso eu corria atrás daquilo que eu tinha que pegar, comprar livros, estudar, ou ver aquilo que a empresa oferecia, e dentro do que a empresa oferecia, eu absorver o máximo possível. E isso fez, então, aí depois, já na gráfica, uma coisa incrível. Eu peguei esse primeiro trabalho da fábrica de formulários da MUR. Então, na MUR, mas a fábrica de equipamentos pós-processamento de dados, o meu chefe saiu rápido porque foi convidado para ir trabalhar na concorrência por um tempo. Depois ele voltou, mas tudo bem. Então, ele me deu uma caixa com tudo que ele tinha do projeto da fábrica de máquinas. Aí eu peguei e ficava trabalhando
para tocar o projeto, para fazer acontecer, mas, ao mesmo tempo, comecei a estudar tudo que eles tinham feito até eu chegar lá. E cheguei a uma conclusão. O projeto era uma furada. E aí é uma furada. Aí eu decidi fazer um trabalho para apresentar para o presidente da empresa, e, obviamente, ele veio compartilhar com a diretoria dele, né? E que eu batizei esse trabalho com o nome inspirado nas teses que eu via da USP com meu pai, né? Então, o nome da tese do doutorado, por exemplo, é Contribuição ao Estudo da Infiltração, né, do amálgama não sei das quantas. Então, eu chamei o trabalho assim de Contribuição ao Estudo de Viabilidade Econômica do FHE no Brasil. Bom, entreguei o trabalho na mão do presidente, ele me chamou em seguida e falou: Marcos, primeiro eu queria agradecer o seu trabalho, ele está muito bom, né? E aí, tinha 1 ano e meio que eu estava lá, né? Ele falou: tá excelente, nós aprovamos e queremos que você comece a fechar a fábrica. Eu falei: opa! Falei: opa! Você vai se importar, então, enquanto eu fecho a fábrica, de espanar meu currículo e começar a procurar emprego, né? Ele falou: não, os caras que você contratou para montar a fábrica, você que tem caras muito bons lá com você. Os melhores ficam, porque nós vamos precisar nas outras fábricas de formulário, porque nós nunca contratamos gente tão boa que nem vocês. E os outros você pode ir dispensando na medida que você não vai usar mais. E em breve você vai ter notícias nossas. Falei: então tá bom, então não precisa me preocupar. Falou: não, nada disso. Pô, era final de ano, ia chegar o Natal, caramba. Você sabia lá o que ia fazer, né? Bom, resumo. Chegou janeiro, o diretor industrial da época me chama para eu assumir uma fábrica no sul de Minas. E aí os outros colegas iam ficar em diversos setores na fábrica de Osasco, aqui na Anhanguera, né? Que era gráfica, aí todos viraram gráficos, né? De uma forma ou de outra. E eu fui assumir a fábrica do sul de Minas, porque o cara do sul de Minas ia assumir a fábrica de Blumenau, Santa Catarina, porque o cara de Blumenau queria trabalhar em vendas ali perto de São José de Rio Preto. Essa mudança a empresa fez toda ela assim nesse minuto. E eu fui para Minas, e eu falei: bom, quanto tempo vocês acham que eu vou ficar lá? Olha, você não se preocupa com o tempo, você está indo para lá, não tem data para voltar. Falei: então tá bom. E fui lá, trabalhar no sul de Minas, e fiquei lá uns 3, 4 meses até arrumar uma casa, alugar, para depois levar a família, né? Tinham 2 filhos pequenos ainda, o Henrique e a Denise, né? A terceirinha ali não tinha nem nascido ainda, e fomos nós para Pouso Alegre para trabalhar em Santa Rita do Sapucaí. O trabalho foi muito legal, eu comecei a mudar muita coisa na fábrica, aprendi muito, aí sim, eu já tinha, a gestão de fábrica eu sabia da Evered, né? Mas a gestão de gráfica eu tinha que aprender lá, mas a gente fez coisas novas lá. Então, Santa Rita começou a ser uma referência no mercado gráfico e no mercado de papel. Porque aí eu e o meu colega, que estava cuidando da área de qualidade na fábrica de Osasco, a gente começou a fazer da fábrica de Santa Rita um piloto e um laboratório para as fábricas de papel, que tinham que exportar papel em bobina para o exterior. E eles tinham muito problema na qualidade das bobinas. Então, a gente começou a desenvolver o papel brasileiro, e isso vou te falar que era a Champion, que ainda é uma empresa americana, que ficava lá em Mogi em Mogi Guaçu. Guaçu? Perto de Mogi Mirim, ali encostado em Mogi Mirim. A Champion, depois virou International Paper, ainda era papel Simão, que depois virou Votorantim Celulose Papel, e um pouquinho mais atrasada, mas já também estava trabalhando um pouquinho com a gente, a Suzano, que hoje é a grande monopolista de fabricação de papel, de imprimir e escrever no Brasil. Todas elas, né? E aí a gente fez disso no laboratório. Bom, não deu outra. A empresa vai mudando, o presidente que me trouxe para a gráfica voltou para o Canadá, veio outro americano para cá, essas mudanças todas, eu sei que no final, menos de 2 anos depois, pouquinho menos de 2 anos depois, me chamaram para assumir 2 fábricas. Eu vim cuidar de Osasco e Santa Rita do Sapucaí. Eu virei, então, um gerente de manufatura, que eles deram o termo. Não era mais gerente de fábrica, gerente de manufatura, e cuidava de 2 fábricas. Nessa brincadeira, a cada 1 ano e meio, 2, eu mudava de função. Aí esse presidente americano também acabou saindo,
e eu já tinha mudado a função e estava cuidando da engenharia da empresa inteira, né? E tentando dar apoio para todas as fábricas e cuidando de fabricação de máquinas canadenses em Caxias do Sul. Eram mudanças assim interessantes. Mas aí o cara que voltou para o Canadá, que era um brasileiro canadense, voltou para o Brasil, assumiu a presidência do Brasil de novo, e eu passei a diretor industrial da empresa inteira. Então, a cada 2 anos, mudava de função. Eu só parei 4 anos e meio quando eu cheguei a presidente da empresa, exatamente no ano de 2003. Aí eu já tinha passado por diretor de operações com as 5 fábricas, mais marketing e vendas da área de formulários e etiquetas autoadesivas, VP de operações, e aí quando teve um presidente que não era gráfico de tradição, ele veio do mercado, é um presidente bem difícil, mas com o qual eu também aprendi muito de financeiro, do jogo. Eu fiquei 10 anos, a empresa tinha 10 diretores junto com ele, eu fui o único diretor que não saiu, que ele não mandou embora. Aliás, quando ele quis mandar embora, os Estados Unidos não deixou. Por isso que eu fiquei presidente no lugar dele 3 meses depois. Foi um jogo assim bem pesado, né? Foi um jogo bem pesado. Aí você aprende muito também do jogo das forças e das políticas internacionais de uma multinacional. Estresse, não precisa dizer que teve de monte, né? Nesse período com esse presidente que veio de fora. Os colegas iam sendo mandados embora, cada vez que ele não cumpria o budget do ano para o Brasil, um colega ou 2 iam fora, iam mandados embora, e eu só não fui mandado embora, primeiro porque na manufatura não tinha ninguém para colocar no meu lugar, e mesmo eu assumindo vendas e marketing, e quem me colocou em vendas e marketing foi Estados Unidos, a contragosto para ele, mas eu dei conta. E quando assumi diretor de operações, VP de operações e depois presidência, eu nunca mais perdi um ano. Quer dizer, eu ganhava meu bônus todo ano. Isso também, eu acho que isso também irritava um pouco, né? Alguns. Mas tudo bem, essa foi a história da Multi. Até que, quando presidente, eu tinha, como presidente da América Latina, aí sim, um colega meu, que era o presidente do México, assumiu a presidência da América Latina. A gente trabalhou muito bem no começo, até que chegou um ponto da discussão que já tinha um presidente novo também nos Estados Unidos, um CEO mundial novo nos Estados Unidos, e eles começaram a exigir um pouco demais, e aí a gente começou a ter assim, umas pequenas diferenças em formação de orçamento anual, né, de budget. E quando entrou 2007, eu falei, isso aqui não vai dar muito certo, está ficando cansativo. Eu já estava entrando no 4º ano do CEO Brasil, né? Já tinha feito a fusão com a famosa R.R. Donnelley. A fusão no Brasil da R.R. Donnelley fui eu que fiz, foi extremamente bem sucedida, mas já tinha, vamos dizer assim, alguns problemas também de objetivo estratégico para o Brasil com Donnelley, e eu via que as coisas não batiam muito bem, até que chegou um ponto que, no ano de 2007, eu fui muito bem avaliado, ganhei aumento de mérito em fevereiro, numa reunião nossa da América Latina no Chile, mas aí os Estados Unidos jogou nas nossas costas da América Latina $1 milhão a mais de EBIT, e ele pegou e jogou 700 mil no Brasil no meu cangote. Eu falei, mas tudo bem, vai, eu vou encarar essa bronca. Aí eu devolvi para ele em março um restructuring plan. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Não, o restructuring plan, eu diria assim, entre aspas, o me engana que eu gosto do americano. Ele joga no balanço dele corporativo, mundial, na Bolsa de Nova York, ele joga uma provisão enorme. Qualquer coisa que ele tenha que fazer em qualquer lugar do mundo, que ele tenha que reduzir custo para poder manter a lucratividade do ano, ele joga contra essa provisão do Restructuring Plan, com algumas regras aceitas pelo GAAP americano, pelo conceito das regras contábeis americanas. O custo que você tem de demissão, você não lança como custo no balanço local. Ele vai contra essa provisão. Então, você não estraga
o resultado local. Joga contra uma provisão lá nos Estados Unidos. Então, o custo do corte, por exemplo, com todos os custos de redução de quadro no Brasil, não afetam o resultado do Brasil. E você usufrui da redução de custo. É esperto, né? Então, chegou em março, ele me deu 700 mil nas costas, chegou em março, eu fiz o restructuring plan, que eu já abati 400 mil dessa sobrecarga. E até junho implementei. Por quê? Porque o custo da redução de quadro, que o CLT brasileiro é muito cara, esse custo todo não ficou no Brasil, foi direto lá para fora. Sim. Não, então, meu resultado não foi afetado pelo custo, mas eu ganhei a redução de custo a favor. Claro. Quando isso deu certo, chegou ali em maio, junho, eu propus mais um. Mas aí enorme. Por quê? Porque todo mundo sabia que até 2009 o Brasil ia, vamos dizer assim, mudar de nota fiscal em papel para nota fiscal eletrônica, como está hoje. A gente sabia disso, a gente estava discutindo isso na COTEP, na Confas, a Abigraf, a Abraform, eu era parte dessas diretorias. Eu fiz essa proposta e os Estados Unidos falou, muito boa proposta, mas não pode fazer as três fábricas que você quer reestruturar, não pode ser de uma vez, você tem que fazer um plano para cada uma. Então, em vez de me aprovar tudo em junho, eles foram me aprovar tudo em julho, porque eu tive que separar as fábricas. Nesse meio tempo, esse meu chefe chegou me pressionando um pouco para dar um jeito de mexer o budget, que ele queria que eu aumentasse o lucro prometido para o ano. Eu falei, no meio do ano, você está louco, não tem mercado para isso. E eu tinha um estudo de mercado que eu tinha feito naquele ano, junto com uma empresa de pesquisa de marketing muito boa, tá? Que provava que o mercado editorial, que é a parte de livros, que era a Dunley, livros e revistas, não tinha para onde crescer. Ele queria porque queria. Falei, não, eu não vou mudar o meu budget. Agora, você é o chefe, se você bater a mão na mesa, escrever e assinar que o budget do Brasil é esse, eu tenho que cumprir. Mas a ordem vai ser sua, vai ser uma ordem. Você manda e eu obedeço. Ele não teve coragem de mandar. Então, não tinha como mudar. Falei, tá bom, então o problema é seu. Aí, terminou essa reunião bem tensa no Rio de Janeiro, a gente estava indo para o restaurante, ia receber um pessoal da Inglaterra, no caminho do restaurante, falando inglês, porque o taxista não podia entender, né? Ele falou, por que a gente não pensou em restructuring antes, né? Eu falei, a gente é muita gente, né, cara? Desculpa. Eu pensei, fiz já provei, já executei, e você está para me aprovar nos Estados Unidos os outros das 3 fábricas, porque vem nota fiscal eletrônica aí, está tudo previsto no meu plano estratégico que você considerou o melhor da América Latina, em 2006 em diante, está tudo lá. É só agora executar, não tem problema nenhum, né? O único problema é que eu peço o capital budget, o CAPEX, para fazer crescimento alternativo, porque vamos perder a nota fiscal, e vocês não me dão. Eu peço 10, você me dá 3. Mas esse é outro problema. Tudo bem, terminou a nossa conversa, ele foi e voltou, 15 dias depois ele volta para o Brasil e fala assim, eu acho que nós vamos fazer coisa no Brasil que você não vai concordar. Eu falei, eu tenho certeza, está acontecendo toda hora, cada vez vai acontecer mais. Eu tenho princípios, eu não vou contra meus princípios, né? Aí ele falou, então acho que você vai ter que sair. Eu falei, eu também acho. Agora eu quero saber como. Aí ele falou, olha, você tem 22 anos de empresa, você fez muita coisa boa para o Brasil. Então você tem que sair de uma forma decente, tem que sair direito. Foi aí que ele me deu o outplacement da DBM, que eu te contei, que eu fiz aquele meu autobiografia, né? Mas ele me deu também um belíssimo contrato de não competição, para não competir com outras gráficas, né? Contra a empresa. Falei, tá tudo bem. Então, eu fiquei com um contrato de não competição. Me deu todos os direitos, indiscutivelmente. A empresa foi muito correta comigo. E aí eu ia ficar mais tempo, né? Ia ficar, sei lá, ia ficar um ano, talvez, meio sabático, assim, né? Pensando na vida. Mas aí, quando chegou em dezembro, essas coisas que a gente vai falar, está falando de mercado para os jovens e tudo mais, então já estou colocando os elementos que você me pediu, né? Sim. Você está pensando nisso, eu fui me recolocar no mercado,
você aprende numa empresa de outplacement que o que manda é network. 70%, 80% das oportunidades de trabalho é tudo network, não é só é network, tá? Depois você pode ter lá vagas.com, o Red Hunter da vida, eles têm 20% das vagas disponíveis no mercado. Você vai investir nisso é para 20% das oportunidades, 80% está no network. Você tem que construir network, você tem que estar no network. Eu tinha um network muito forte no setor gráfico, algum no setor de papel, mas estava também reconstruindo o meu network nas outras áreas, voltando para o metalúrgico, né? Voltando para as outras áreas também. Mas aí, network é network de verdade. Então, tinha um amigo, que hoje eu considero o meu irmão caçula, porque ele é mais novo do que meu irmão mais novo, que veio de uma família muito simples, de Nova Friburgo, para estudar em São Paulo, e foi trabalhar na metalúrgica do meu ex-cunhado. E enquanto ele estudava lá, ele frequentou muito a casa do meu ex-cunhado, tanto é que ele me chama a minha cunhada, a irmã mais nova da Cleo, ele chama ela de a minha mãe paulista, minha segunda mãe, e frequentava muito a casa do meu sogro. E a gente conversava demais, de tudo, mais um pouco. E esse cara foi estudar física na USP. É meio brilhante, tá? O cara meio brilhante, estudar física na USP. E depois que ele estava estudando física na USP, ele também foi estudar matemática na USP. Né? Nesse meio tempo, ele já tinha saído da metalúrgica do meu ex-cunhado e já estava trabalhando em Pompeia, numa empresa que é de um dos irmãos Nishimura, que essa empresa era separada do grupo. Ela chama Bruden. Ela trabalha, inclusive, com os equipamentos de academias de esporte, chamada Movement. Inclusive, eu acho que eles têm uma pequena instalação na Escola de Educação Física da USP, com os equipamentos Movement. É um equipamento excelente, muito bom. E ele trabalhava, então, com o Takashi Nishimura, lá na Bruden. E ele me liga ali antes do Natal e me pergunta, e aí, como é que tá? Já decidiu o que você vai fazer? Eu falei, olha, eu já decidi que eu não vou virar a chave antes, eu preciso trabalhar pelo menos mais 5 ou 6 anos em empresas CLT, e quero que não sejam mais multinacionais. Eu tenho já 32 anos de multinacional naquela época, né? Eu quero agora empresa de capital nacional, quero viver empresa brasileira. Preciso viver, só tive Vilares na minha vida, né? Lá atrás. Ele falou, então, me manda o teu currículo, porque o pessoal aqui de Pompeia precisa te conhecer e você precisa conhecer o pessoal de Pompeia, eles estão precisando de você aqui. Falei, por incrível que pareça, eu acabei de ter minha versão nova do currículo fechada. É um cara genial, um jornalista que trabalha com isso, que já passou pela Natura, por outras coisas e tal, mas hoje está também na LHH. Hoje ele é meu companheiro na LHH, né, que é o Newton Branda. Tá? Nome famoso aí no mercado de jornalismo e também na empresa de outplacement, ele é bem conhecido. Né? Então, acabei de fazer o currículo com ele. Mas como é que você vai fazer? Não, manda o currículo para cá que eu dou um jeito. Aí eu mandei o currículo para ele colocou na mão de um diretor da Jato Máquinas Agrícolas S.A., que colocou na mão do presidente do conselho, que por acaso era presidente da holding, que por acaso é o irmão mais novo dos 5 irmãos, que é o Jorge Nishimura. E aí veio o retorno. Falou, olha, o Jorge quer falar com você, ele está indo para os Estados Unidos para visitar a filha, depois do ano novo ele está de volta, e então marcaram uma primeira entrevista lá em Pompeia, dia 2 ou 3 de janeiro. Lá estava eu, 2, 3 de janeiro. Então, cara, eu não tinha nem voltado do ano novo, nem comecei a fazer contato com o Red Hunter para começar a sondar mercado, e já conversei com o Jorge. E ele gostou da entrevista e falou, olha, talvez eu vá precisar que você volte aqui depois do dia 20. Falei, tá bom, eu vou tirar uns diazinhos de férias. Eu tinha saído de férias entre Natal e Ano Novo com as minhas filhas, ali perto de Socorro, e logo depois do Ano Novo eu ia sair com o meu filho, que tinha outros compromissos naquela data, eu, a esposa e o filho, e a gente ia lá para perto de Bombas e Bombinhas, naquela praia ali perto. Né? Aí, você pode me ligar, eu venho para cá, não tem problema. Ele me ligou, acho que 20, 21,
E aí eu passei 2 dias em Pompeia falando com os irmãos dele, com mais o diretor geral da fábrica de máquinas, que já era um diretor que veio do mercado, o primeiro que veio do mercado para cuidar da divisão agrícola. Falei também com mais um diretor da parte de plásticos, que é da Unipac, e aí voltei. Quando chegou fevereiro, no carnaval, aí ele me liga aqui em casa e me fala, olha, é você mesmo. Aí negociamos o que era importante negociar ali, e dia 1º de março eu estava em Pompeia trabalhando. Quer dizer, eu só pedi desculpa para os headhunters que eu tinha falado que ia marcar reunião, que já estava colocado. Network é tudo, cara. Não precisei nem falar. É tudo. Continuei. Ele me permitiu continuar. O Jorge, né? O Jorge é muito especial. Então, ele me permitiu continuar algumas reuniões importantes nesse processo de outplace, porque eram eventos importantes lá da DBM, na época. Ele me permitiu também terminar uma consultoria que eu comecei em dezembro, e eu tinha que fazer pelo menos a primeira fase, terminar ali até, minha estimativa era maio, junho. Eu dava um dia por semana, depois um dia a cada 15 dias, no Colégio Notarial de São Paulo, que tinha me contratado para ajudá-los a estruturar o serviço interno para certidão negativa de testamento, que era uma necessidade para você não precisar ir para juiz. Quando você tem um testamento, você não precisa mais ir para um juiz para resolver o espólio. Você resolve só com o testamento, né? Bom, feito isso, eu segui minha vida na Jato. A ideia era ficar 8 anos, acabei ficando 4 anos e meio, porque, de repente, 2 coisas. Os projetos maiores que eu apresentei, eles me aprovaram e queriam que eu fizesse. Eu acho que talvez eu tenha sido um pouco rápido demais, meio fora do padrão. E, obviamente, quando eu fiquei rápido demais, eu acho que eu comecei a incomodar um pouco algumas operações. Então, assim, resumindo também essa história, eu fui o primeiro diretor da holding. Eu respondia para o conselho da holding. E eles me deram, como holding, toda a parte administrativo-financeira do grupo. Então, era financeiro, contabilidade, fiscal, custos, né? E me deram a parte de informática, toda a parte informática, que eles tinham acabado de comprar o SAP e tinha um problema enorme na instalação do SAP. Então, eu tinha que arrumar o SAP. Eu tinha uma bagagem muito boa, que eu te falei que eu tinha sido vamos chamar o sponsor de manufatura do MRP2 da Arthur Andersen lá na Union Carbide, fábrica de pilhas, mas depois eu sempre fui o diretor sponsor da TI na área de fábricas industrial e depois vendas e marketing lá na Moore Formulários, que depois se chamou Moore Brasil, que depois foi R. Donnelley Moore. Lá nós construímos um legado, porque não existia SAP no Brasil para gráfica. Então nós construímos um software com o próprio pessoal da TI de lá. Plataforma baixa, linguagem Dataflex, gestão de arquivos Oraflex. Então, nós construímos todo o nosso MRP era nosso, chamava Zenith, né? Esse cara lá na Moore, e na Donnelley Moore, ele assim, sobreviveu até 2012. 2012 para 2014 que chegou o SAP lá mandatoriamente. Porque quando quiseram impor o J.D. Edwards para nós falamos não, você é o último da fila. O J.D. Edwards morreu na América Latina e não chegou no Brasil, porque era horrível, né? A instalação também não sabiam fazer. E eu saí antes de pegar a dor de cabeça, né? E eu briguei para não pegar. E quando o SAP chegou a primeira vez lá fora, ainda na Moore, o vice-presidente de TI da Moore na época veio ver o que a gente tinha no Brasil e falou, olha, você não precisa pôr, você fica o último da fila. Você continua reportando Hyperion, porque vocês estão muito bem aqui. Não vamos atrapalhar a vida de vocês, não. Pô, o VP de IT falou para nós isso, cara, estava na nuvem, né? Então, essa história de TI, eu acabei sendo um grande estudioso de TI na força, como você falou, na teoria e na prática. Então, hoje eu me considero um especialista de TI. E por onde eu passo na minha consultoria, eu tenho que pegar o ERP mal instalado, fazê-lo funcionar nas suas melhores funcionalidades, fazer o upgrade dele
e colocar ele para funcionar bem da empresa. Isso aconteceu na Jato, então. Eu levei 3 anos para estabilizar o SAP da Jato, mas ficou fantástico, funcionou. E qual era a medida melhor que você tinha para dizer o SAP da Jato passou a funcionar bem? Primeiro, eu tinha que restabelecer relacionamento com o SAP que estava rompido. Funcionou. O presidente da SAP no Brasil, na época, era Luiz Verdi, e nós conseguimos fazer esse relacionamento funcionar maravilhosamente bem. Depois, quando começamos a arrumar toda a parte vamos dizer assim, de parametrização que estava errada, mudando, inclusive, parâmetros importantes para cada divisão interna da Jato, e aí o modelo é o seguinte, qual era o melhor modelo? Primeiro que eu tinha que incorporar a Unipac de plásticos, que era uma limitada, dentro da SA, sem causar danos. Por quê? Porque ela pagava muito ICMS e a SA tinha muito ICMS preso porque ela tinha incentivo do governo. E ela, para recuperar o ICMS, era um problema enorme. E o governo colocava regras cada vez mais sofisticadas, e se eu não conseguisse incorporar a Unipac, eu estou pagando um monte lá e demorando para recuperar aqui. Se eu incorporo uma com a outra, essa recuperação é imediata no dia a dia. E aí a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo foi consultada e falou, não, vocês têm todo o direito de incorporar, vocês estão certos, pode fazer incorporação. Aí a PricewaterhouseCoopers foi a minha quality assurance, meu suporte, me indicou uma consultoria que deu o caminho das pedras, e eu contratei uma consultoria muito legal, que foi indicada de fato foi indicada pelo irmão do pastor da IPBUT, na época, o Marcelo Smargiassi, irmão dele, né? E que nessa empresa o pessoal saiu da MWM, tá? Ali de Interlagos. E legal que, assim, gente muito boa, confiável demais, e toparam fazer o que esse consultor que a Price indicou fez, sugeriu, que foi o modelo de incorporação da Antártica com a Brahma para formar a Ambev. Bom, no final, a SAP nunca entregou o orçamento que eu pedi, uma empresa assim, uma empresa convencional da SAP deu um orçamento muito correto, mas muito convencional, ia levar um monte de horas, custa uma nota preta, e eu não tinha segurança que a coisa ia funcionar. E esse modelo da Ambev iria funcionar, sim, e esse pessoal dessa empresa topou, né? Essa empresa existe até hoje, o nome dela é Letnis, e pelo menos 2 sócios diretores, inclusive, são crentes também. Muito legal. Funcionar entre os crentes. Crentes competentes, né? Que trabalham bem, né? E trabalham sério, tá certo? Mão na massa, não fogem do pau, né? Bom, então aí, o que acontece? A gente pegou, fechou o negócio com eles em setembro, trabalhou setembro, outubro, novembro, dezembro eu só usei teste paralelo, 1º de janeiro a gente virou a chave, e no dia 2 de janeiro eu estava faturando o Unipac dentro da SA, sem perder 1 minuto, sem ter uma intercorrência. Foi uma incorporação perfeita. Que beleza, que tá? beleza. Então, olha como as coisas funcionam. E a bagagem que você traz da TI de fora, você coloca tudo para dentro. Depois, mais 2 anos, eu limpei toda a área do SAP nas outras divisões. E aí, qual é a medida? A medida que você tem para dizer está limpo, está resolvido, é o seguinte: quando você fecha o balanço do ano de uma SA, o que você não pode ter? Você tem que fazer um inventário muito bem feito, e quando você fecha o balanço, a tua variação entre balanço e custo real tem que ser mínima. Variação de custo no balanço, por efeito de inventário, tem que ser menor que 1%. Sim. Isso é aceitável. Eu não vou dizer quanto estava na Jato, porque é indecente e confidencial. Mas é alguma coisa que de arrepiar os cabelos. O ajuste que você tinha que fazer em balanço era indecente. Depois de 3 anos, estava abaixo de 1%. Que beleza. Tá? Então, aí, fora outras coisas que aconteceram, tudo isso foi resolvendo. Eu implementei o módulo de RH que não existia dentro do SAP. Quando chegou tudo isso, estava ficando pronto, eu comecei a... Eu já não era... Assim, característica engraçada, essa minha função, diretor administrativo financeiro da holding,
como é que você definia ela? Bom, eu era 1/3 CFO, 1/3 CIO e 1/3 COO, porque a gente teve que implementar a administração de investimento de capital, CAPEX, com análise de retorno e tudo mais, que não existia, era incipiente. Quando terminou esses projetos todos, eu fui ficando cada vez mais CFO. Cada vez mais CFO, eu não tinha a figura do Business Controller. Então, o Business Controller era eu. Aí você começa a analisar resultado por linha de produto, tá certo? Por divisão da empresa, e aí você começa a fazer recomendações, reportar para o conselho de acionistas onde você tinha oportunidade. Não é meio louco? Bom, aí você começa a incomodar alguns diretores. E aí você começa incomodando alguns diretores, sempre tem um acionista que protege um pouco mais um diretor ou outro. Esse acionista começa a ficar incomodado. Aí eu tinha a minha unanimidade no conselho começa a ficar de 5-0, 4-1, com risco de ficar 3-2. Tudo bem, era para o bem da empresa. Aí, para resumir a história, minha conversa com o Jorge, muito honesta, porque a família Nishimura ela é de origem nipo-brasileira, mas eles vêm com uma formação metodista. Sim. E aí entra aquela discussão. Nem todos os irmãos eram frequentadores da Holiness, tá? Mas vários deles eram frequentadores, mas todos eles tinham uma formação assim, dessa linha. Muito então, forte. A nossa conversa não era uma conversa diferente de um processo, vamos dizer assim, ético-moral cristão. Né? E isso é muito bom. Lá eu estava me sentindo em casa, né? Aí a minha conversa com o Jorge, que era o presidente do conselho, ele fala, tá difícil para mim. Eu falei, Jorge, eu não estou aqui para te deixar doente, bicho. Vamos resolver logo, tem que sair. Ele falou, não, mas eu não... Vamos pensar mais um pouco. Aí, não, pensa mais um pouco. Aí, chegando no Natal, eu acho que você tem que sair mesmo. Eu falei, então tá bom, o Natal está chegando, me manda embora. Não, vamos passar o Natal, o Ano Novo, sai de férias, na volta a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí, depois das férias, ele falou, não sei como te mandar embora. Eu não posso te prender numa sala. Eu falei, olha, eu já te falei, eu não me omito. Eu não posso me omitir. Tá certo? Claro. Então, das duas, uma. Se eu tenho que sair, tem que sair, porque ficar quieto, fechado num canto, você não vai conseguir me fazer e eu também não vou ficar. Omissão não é comigo, não é meu papel. Aí ele falou, não, tá certo, você não pode. Então, como é que eu faço? Eu nunca demiti um cara que nem você e nem tenho motivos para demitir um diretor que nem você. Falei, deixa que eu faça o plano de saída. Aí ele me permitiu fazer o plano de saída. Uma semana eu fiz um plano de saída muito legal, apresentei para ele, o conselho aprovou, os irmãos todos aprovaram. E de janeiro a junho, o plano de saída foi executado. Eu escolhi o cara que me substituía, que era o meu gerente financeiro. Eu preparei o cara, treinei ele para ser diretor num conselho dessa natureza. Eu queria terminar de implementar o projeto RH do SAP, terminei, dei o Go Live em 1º de abril, não era mentira. Né? E eu queria também participar da reunião de acionistas na apresentação do balanço do ano 2011 e o relatório da KPMG, que era a auditoria da época, que viria 0 ressalvas e 0 observações, que era perfeito. Limpamos a área de todos os anos anteriores, não tinha mais nada para falar nada, estava tudo certo. Podia até trocar de auditoria depois. Né? Bom, feito tudo isso, aí eles falaram, então, agora você está pronto para sair. Eu falei, estou pronto para sair. Aí eles foram me demitir no final do mês de maio, e a peculiaridade, de novo, todas as histórias peculiares, né, que vão construindo a nossa trajetória. Não tinha sindicato de engenheiro em Pompeia, só lá em Marília, mas a empresa, a sede dela é Pompeia. Então, eu fui homologar com o... Como é que chama? O promotor público da cidade. Sim. Homologar com o promotor público é totalmente diferente, eu nunca imaginei isso. Né? E fui homologar com ele. Fui muito bem tratado, mas homologar com o promotor público é assim, o cara está numa mesa aqui em cima, você está aqui embaixo, né? Já começa daí, né? Não é que ele sentou numa mesa no mesmo nível que a gente, não. Ele sentou na mesa dele e eu aqui embaixo. Mas tudo bem, foi muito gentil. Eu saí da sala do promotor com toda a papelada assinada
abri uma porta, entrei na outra, era o juiz da cidade, que frequentava uma igreja, do mesmo cara que me indicou para trabalhar na Jato, que trabalhava ainda com a Bruden, e eram amigos, né? Esse cara também é crente, juiz, e nessa convivência lá nessa época, ficamos amigos. O pai dele era engenheiro do ITA, dava aula no Mackenzie. Então, aí o mundo vai ficando pequeno, né, meu? Fica pequeno. Fui tomar café com o juiz, cara. Aí, olha só. É louco. E tem mais um detalhe. Enquanto eu estava trabalhando esses últimos meses na Jato, o Jorge me permitiu, a pedido do Chiro, irmão dele, de dar consultoria na Jumil, em Batatais. Então, você vê, eu dava consultoria na Jumil, trabalhava na Jato, tá certo? E a vida seguia, quer dizer, estava tudo certo. Aí, de novo, network. Vamos lá, pessoal. Network é tudo. Muito importante o network. Numa dessa, eu estava avisando o pessoal que eu estava saindo da Jato. Numa dessa, tinha um headhunter especializado no agro, fazendo consultas para um diretor para trabalhar na joint venture, porque a ACO, dona da Valtra Massey Ferguson, tinha comprado 60% da Santal Equipamentos Agrícolas de Ribeirão Preto. E numa dessa, me liga o meu amigo da economia da USP, tá? Dizendo, Marcos, estão procurando um cara assim, assim, assado. Eu dei o teu nome. Eu acho que tem tudo a ver com você. Falei, pô, muito obrigado, cara. Exatamente é isso aí. Eu estou nessa busca. Ainda cabe trabalhar um pouco mais CLT na minha vida. Então, deixa eu só te interromper um pouco. Faz bem. Marcos, porque estamos chegando no final da nossa conversa. Eu acho que a gente vai ter que programar uma segunda. Eu sei que você vai falar que foi para Santal, mas resume para nós, para quem tiver, como que está sendo agora essa fase, porque é uma fase do seu presente, que é uma fase de consultoria e de influência nas diferentes gerações, nos diferentes ambientes de clientes que você atua. Vou resumir. Porque Santal, de fato, nem preciso contar muito, foi meu último CLT. Tá? Só tem peculiaridades que aconteceram lá e acabou. Né? Saí da Santal e virei a chave, consultoria com busca de também posições de conselho. Tá? Na consultoria, eu já tinha começado a dar career coaching para jovens em busca de evolução de carreira. Isso eu fazia aos sábados e às vezes à noite. Às vezes virtualmente, às vezes presencial. Comecei fazendo um pouco lá em Pompeia, para alguns, e também fiz quando eu vinha para São Paulo para ficar com a família, eu fazia também em São Paulo, nos sábados. Né? E depois, lá em Ribeirão Preto, continuei fazendo. E depois que eu saí da Santal, mais ainda, aí quando eu voltei para São Paulo mesmo, dando consultoria numa empresa de irrigação, dei consultoria para uma empresa de marketing, que é ligada ao Instituto de Marketing, que é a JCTM, já em empresas maiores, mas as consultorias, via de regra, eu acabei trabalhando mais com pequenas e médias empresas, onde eu vejo um espaço de você trabalhar com os donos da empresa mais fácil do que com grandes diretorias estruturadas. Mas lá, com o guarda-chuva da JCTM, eu peguei Gerdau, eu peguei Volkswagen e peguei a própria KPMG, né? Com uma ênfase maior em questões ligadas ao marketing. Mas nas outras empresas você pega tudo, e eu gosto de pegar tudo, fazer aquele diagnóstico amplo. Aí tem uma questão que eu falei rápido antes, que todas elas precisam de ajuda para colocar o seu ERP funcional, pegando todas as funcionalidades, mas todas precisam de alguma melhoria de gestão, e todas elas pedem também um trabalho de desenvolvimento de pessoas. Todas elas, não tem exceção. Né? Então, passei pela irrigação, essa KO, que é de Jabuticabal, que é uma empresa pequena. Eu comecei também nessa mesma época, quando eu saí da Santal, e estou lá fazendo 10 anos já. Logo em seguida,
logo na sequência, eu peguei também a Nutripura, no Mato Grosso, mais uma indicação do Chiro, e fiquei 7 anos com eles, quase. Eu encerrei o contrato da Nutripura agora em junho desse ano. E lá, interessante isso, quer dizer, 3 eixos inicialmente: desenvolvimento de pessoas, com processos críticos, onde a TI é fundamental e onde o software de uso, o ERP, também é fundamental, deu bastante trabalho, e depois a estratégia. Nesse meio tempo, o diretor responsável pela área comercial também me chamou para ajudar a estruturar algumas ações estratégicas comerciais. Então, essa vida que a gente faz conforme a nossa experiência permite você ampliar. Em algumas áreas, de vez em quando, eu preciso chamar algum colega um pouco mais especialista, em algumas áreas que eu não sou tão especialista. Aí você chama as parcerias, né? Porque o meu voo é solo, é mais fácil você trabalhar voo solo quando você trabalha em empresas menores, né? Trabalhar em empresas estruturadas de consultoria é um pouco complicado, é só você conhecer o ambiente interno das Big Four e você vê que não é simples você trabalhar dentro de um ambiente muito estruturado. Em conselhos, a mesma coisa, né? Eu tenho alguma experiência de conselho que eu quero ampliar, não é fácil. E o Career Coaching, que é trabalho individual com pessoa física, me chamou a atenção uma coisa, Volney, do que você falou. Eu sonhava e me imaginava, quando eu comecei a fazer isso, cara, eu tenho experiência de CEO e multinacional e tal, eu vou ter um monte de trabalho com diretores, né, alta gerência. Olha, de cada 10, eu peguei um gerente sênior ou diretor. O restante é tudo jovem, ou em transição, ou querendo desenvolver sua própria carreira. E isso acabou me encantando. Então, historicamente, dos meus clientes todos, que eu já... tem alguns em stand-by, tem alguns em andamento já mais espaçado, tem outros prometendo voltar, mas são todos eles querendo e precisando desenvolver a sua própria carreira ou evoluir na sua própria carreira, e todos numa faixa de 28 a 36 anos. O que me encantou também. Por quê? A necessidade que todos eles têm de entendimento de como conduzir a sua própria carreira, seja ela dentro de uma empresa estruturada ou não, é muito grande, porque não se aprende na escola. Sim. Então, esse trabalho eu tenho feito. Alguns que se deram bem, periodicamente voltam para fazer uma revisão. Tem outros que estão querendo, depois da pandemia, atrapalhou um pouquinho, né? Então, eles estão querendo retomar agora, depois da pandemia. E, obviamente, o que acabou acontecendo também é que, terminando a Nutripura, coincidentemente, eu entrei como Master Advisor, que é um consultor sênior da LHH. Agora sim, recente, mas eu estou com 5 executivos do C-Level, né, do nível, então, a gente chama C-Level, aquele pessoal de alta gestão, né, em transição de carreira, que me passaram esses 5 profissionais que eu estou ajudando a fazer transição de carreira. Alguns deles no dilema, se vai para a consultoria ou se ainda procura uma recolocação de trabalho mais formal. Necessariamente não CLT, tem muita proposta de trabalhar como PJ, mas um trabalho um pouco mais regular do que a consultoria. Do que uma consultoria. Uma consultoria. É isso que está acontecendo hoje. A gente fica num trabalho mais picado, é um trabalho assim que dá flexibilidade de um lado, mas dá uma picadeira do outro, né? Ele é bem picado, porque você vê, nós estamos falando hoje aqui, e o que acontece? Eu tive uma reunião na segunda-feira, uma segunda reunião com o meu cliente de Jaboticabal segunda à tarde, ontem, na terça de manhã, reunião, ontem de manhã, reunião, e hoje estou com você aqui, mas já tenho previsão de uma reunião com um cliente pequeno que sobrou do Mato Grosso. Sobrou é modo de falar, pelo amor de Deus. É que ficou um cliente mais novo e é pequeno do Mato Grosso, que eu estou atendendo virtualmente. Quando eu fui para lá, tive chance, agora ele está em São Paulo e está marcando comigo para amanhã também. Né? Que beleza. Então, vai picando, né? E para a semana que vem já tem uma agendazinha se encaixando também. E a gente vai picando, vai picando. A verdade é que não tem de forma alguma um tédio, né? Quer dizer, essa dinâmica é uma dinâmica
Marcos, deixa eu resumir. Nós estamos estourando o tempo, mas eu quero dizer para você que o seu testemunhal é uma aula. Então, apesar da gente ter passado um pouquinho o tempo regular de uma aula, mas é uma aula rica. E se você me permite, eu vou sintetizar os pontos que eu, como tentando ser um bom aluno, eu aprendi, eu assimilei na nossa conversa de hoje. Primeira coisa, que você é um cara com mindset do crescimento, quer dizer, você é aberto para aprender, e não é só o aprendizado acadêmico, formal, fez engenharia, fez economia, fez especializações, mas é um cara que sempre está aprendendo, sempre está ouvindo as reuniões, os desafios servem também para você se desenvolver, para você crescer. Uma outra, fazendo a síntese da nossa conversa, que na verdade o seu depoimento, a importância de encarar a coisa como um todo, na sua complexidade, e olhar o sistema, e desse olhar panorâmico você construir a sua estratégia. Exatamente. E eu saquei isso na questão dos formulários e da impressão de nota fiscal e da mudança governamental, né? Então, são alguns desses pontos, né? Uma outra lição é o network, é o companheirismo. Gente, por onde você passa, você tem que criar realmente um impacto positivo, você tem que considerar o outro, você tem que ser uma pessoa de princípios, inclusive no relacionamento humano, na construção desse grande rol de pessoas e de network, né? E os detalhes da gestão, que precisa olhar processos, precisa olhar os controles, precisa olhar o sistema, ou seja, como você obtém os dados, como você processa os dados, a questão das finanças, como você segura o budget, como você alcança metas. Enfim, é uma aula completa com os vários aspectos de uma gestão empresarial, e você conseguiu pontuar ao longo do seu histórico de uma forma muito tranquila, muito rica e muito espontânea, muito autêntica. Então, eu quero te agradecer por isso, viu? Tá bom, muito obrigado. Eu quero deixar 3 frases para você. Sim, que eu vamos carrego lá. comigo. Primeiro, que eu gosto, quando o americano fala storytelling, eu gosto de dizer que eu gosto do storytelling. Põe o H na frente, que é história mesmo, né? A gente comprova. Você falou de detalhe, e tem muito executivo que gosta de falar, não, eu não gosto de perder tempo com detalhes, os detalhes é para os outros. Mas eu lembro que eu estudei e ouvi falar também pessoalmente uma vez na HSM, Jack Welch. O Jack Welch falava assim, o segredo está nos detalhes, basta você saber quais são. Certo? Sim. Esqueci de mencionar, você falou especializações, a minha maior especialização é marketing industrial, que hoje se chama B2B. Lá na Escola de Marketing Industrial, a única da América Latina, com o Zé Carlos Teixeira Moreira. Na constelação de valor que foi construída a partir do Nélio Arantes, que foi um grande parceiro nosso lá, que é o livro de cabeceira de gestão de empresas do Nélio Arantes, nessa constelação de valor tem uma coisa, tem 2 estrelinhas dessa constelação, que foi as aulas que eu dei para os clientes de B2B do Bradesco, quando eles contrataram a escola. Eu dava talentos realizados, são pessoas, né? Que é o meu lado meio recursos humanos que eu aprendi na vida, né? E a outra era a evolução deliberada, que eu quero promover para o meu cliente. Mas para eu promover para o meu cliente, eu também tenho que aprender a promover dentro da minha casa, para depois promover para o cliente. E o motor da evolução deliberada, chama-se compartilhar conhecimento.
E a coisa que me dá um prazer enorme em qualquer lugar que eu estou e vou é compartilhar conhecimento. Formar pessoas, né? Que também é um traço importante, porque você sempre trabalhou com gente. Exato. E investiu nas pessoas, né? Nas pessoas, exatamente. Compartilhar conhecimento, então, é tudo. Para o cliente, começa dentro de casa, né, meu? Então, Sim. isso que um pouco do que eu falei aqui com você e seu público, né, é compartilhar conhecimento. Tá? Isso mesmo. Isso mesmo. É uma parte do conhecimento que eu estou disponibilizando aí. Excelente, excelente. E quais são as palavras finais aí, no sentido final da nossa conversa, né? Mas, com certeza, vamos ter oportunidade de conversar mais. Não, palavra final, a primeira coisa que me vem assim à mente rapidamente é o seguinte: primeiro, a gente não pode parar de querer aprender mais sempre. Então, seja qual for a mídia, a metodologia, e não pode ter preguiça de aprender. Tá? Antigamente eram livros de papel, eu ainda uso alguns livros de papel, mas não pode parar de aprender. Então, preguiça de aprender hoje é um desastre para qualquer um. E a outra questão, então, é isso. Quando eu aprendo, eu não posso guardar só para mim, eu tenho que estar disponível para compartilhar isso com alguém o tempo todo. Eu acho que essas são palavras-chave. E segundo, claro, a gente cuidar do físico, porque cuidando do físico eu cuido da mente, cuidando do físico e da mente, eu tenho energia e eu tenho possibilidade de seguir adiante o tempo que ainda tenho disponível para fazer disso uma autorrealização para mim e realização dos outros que estão comigo. Eu acho que isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Muito bem. Marcos, muito obrigado por seu tempo. Marcos da Cunha Ribeiro trouxe um pouco da sua history, né? Da sua história de vida e como realmente você, na sua carreira, você supera os desafios, os obstáculos, assume responsabilidade, é o agente de atuação, né? Exatamente. E, obviamente, não faz isso sozinho, mas reconhece, inclusive, você que é um homem de fé, que realmente a gente é pequeno e tem algo ou alguém muito maior do que nós que está controlando e permitindo que as coisas aconteçam para o bem de todos nós. E a representação desse alguém também não está só no nosso entorno, mas está dentro de nós. Está dentro de nós, é verdade, porque é vivo e é real. Exatamente. Marcos, muito obrigado por seu tempo, obrigado pelo seu compartilhar. Valeu, um grande abraço, hein? Até breve, hein? Até breve. Até breve. Valeu.